vocês? Eu também também. Hoje nós vamos conversar sobre concepções avaliativas. Antes de entrar no nosso tema, vamos combinar que em todo o percurso que nós vamos traçar aqui no canal, nós vamos considerar a avaliação enquanto uma prática humana, que está presente em atividades do nosso dia a dia e não necessariamente está restrita ao ambiente escolar. Um exemplo básico é quando a gente opta entre um produto e outro no supermercado. Essa opção que nós fazemos frequentemente, ela está baseada em comparação, na emissão de juízos de valor e na escolha baseada em critérios que foram previamente estabelecidos por nós. Nessa prática cotidiana, nós estamos empregando características do processo avaliativo. Pensando assim a avaliação enquanto uma prática humana, eu vou retomar um conceito de Dias Sobrinho, que fala que toda prática humana ela é impregnada de valores. Isso é muito importante para as nossas discussões, porque se a educação é uma prática humana, consequentemente ela é impregnada pelos nossos valores e a sua avaliação também. Valores esses que nos fazem pensar a avaliação não como algo neutro, mas como algo que é permeado por ideologias, por crenças. Eu posso afirmar para vocês que avaliar é um ato político. E é pensando a avaliação enquanto ato político que nós vamos trabalhar essas 4 concepções nesse vídeo, as 2 primeiras, pensando que todas elas foram propostas a partir da forma de ver a avaliação pela sociedade em diferentes momentos históricos. Isso não quer dizer que elas foram seguidas uma da outra linearmente, mas elas podem, dentro de um mesmo contexto, conviver e serem trabalhadas por grupos ou pessoas diferentes, dependendo da forma como esses grupos ou pessoas pensam e percebem a avaliação. Vamos lá? A primeira delas, examinar para avaliar. É uma concepção que está presente desde os colégios católicos da época dos jesuítas e que está muito relacionada à aplicação de testes. Testes esses que são aplicados com base em critérios que foram anteriormente estabelecidos e que são utilizados para a certificação dos estudantes. A pedagogia dos exames, apesar de ser muito antiga, ainda hoje está presente no nosso dia a dia. Exemplos são o Exame Nacional do Ensino Médio e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O primeiro utilizado para avaliar concluintes do ensino médio, cujos resultados podem ser utilizados para o ingresso desses estudantes no ensino superior, e o segundo aplicado aos concluintes dos cursos de graduação. Do resultado desse segundo exame derivam, inclusive, indicadores que são muito importantes para as instituições de ensino superior e para os próprios cursos de graduação. No caso dessa concepção, o foco principal é no resultado desses testes, o que faz com que muitas vezes o processo de aprendizagem ele seja desconsiderado, já que o que importa aqui é o resultado final que vai ser obtido por esses alunos. A segunda concepção, medir para avaliar, surge nos Estados Unidos no século XX e ela está muito relacionada à influência da psicologia nos processos educacionais, mais especificamente a influência dos testes psicológicos e da psicologia comportamental. Não é à toa que o foco nessa segunda concepção é a mensuração de comportamentos, de habilidades e de aptidões pelos estudantes. Nesse caso, o rendimento dos alunos seria capaz de dizer se determinados comportamentos foram ou não adquiridos. A nota ela tem um peso muito grande quando a gente fala em medir para avaliar. O resultado de uma avaliação, de um teste, de um exame, ele seria utilizado para dizer se o aluno foi capaz ou incapaz de aprender e de adquirir determinados comportamentos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. A prova, ela não deve ser considerada a vilã da história. Os resultados de uma prova, de um teste ou qualquer outro instrumento avaliativo são sim muito importantes. O que a gente não pode é pensá-la como um instrumento neutro, porque na elaboração de uma prova, de suas questões e daqueles critérios que foram utilizados como sendo os essenciais para que fossem adquiridos pelos estudantes, há a presença muito forte da subjetividade do avaliador.
que propôs e elaborou aquele instrumento com base nas ideias iniciais que ele tem sobre avaliação. Dito isso, encerramos esse primeiro vídeo, onde nós vimos as duas primeiras concepções avaliativas. No próximo, vamos trabalhar com as concepções avaliar para classificar e avaliar para qualificar. Gosto dessa aqui, hein? Então, até o próximo vídeo!